Valorize quem está ao seu lado. Fala, meus queridos, saudação de paz. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem, graças ao Eterno. Na última segunda-feira, dia 18 de maio, o Brasil parou para ver a convocação dos 26 jogadores que representarão o Brasil nessa Copa do Mundo de 2026. É claro que sempre há uma grande expectativa com relação às convocações para as Copas do Mundo, mas desta vez essa expectativa, que já é grande sempre, teve um ingrediente a mais que envolvia um nome, uma pessoa: Neymar Júnior. Todo mundo, ou pelo menos a grande maioria das pessoas, celebrou o fato dele ter sido convocado, inclusive ele mesmo. E no vídeo que circulou aqui nas redes sociais, dele comemorando o fato de o seu nome constar entre os 26 convocados, primeiro ele chora abraçado com a esposa, e depois ele levanta e, diante de todos os amigos, artistas, influenciadores, atletas que ali estavam, ele atravessa diante de todas essas pessoas e vai abraçar uma pessoa desconhecida, pelo menos para mim. E eu fiquei perguntando quem é esse cara, e depois eu descobri que era o fisioterapeuta do Neymar. Ele foi lá e abraçou esse profissional que foi fundamental em todo o seu empenho e esforço para chegar aqui, estando bem fisicamente, e ter sido então convocado para a Copa do Mundo. Eu achei isso interessante demais, porque embora o nome, a figura, né, desse jogador, e aqui eu não estou fazendo apologia a nada, aqui eu não estou falando nem sobre futebol, não sou comentarista esportivo, não estou defendendo ou falando mal do Neymar em si, mas eu quero trazer uma reflexão para você. Ele abraçou o cara que foi fundamental, como eu disse, nesses processos dele, processos invisíveis. Embora o Neymar seja uma figura pública e o nome dele esteja na mídia praticamente todo dia, os processos de recuperação que ele vivenciou são silenciosos. Ninguém está lá vendo como que é o dia a dia, quando o jogador se lesiona, quando um atleta se lesiona, como é o processo de recuperação. Ninguém vê, ninguém sabe como é. É um processo silencioso, tão silencioso que na maioria das vezes, como é o caso do próprio Neymar, a gente nem sabe quem são os profissionais que estão por trás de toda esse processo de recuperação. Dito isso, eu penso que nada mais justo do que ele ter ido de fato abraçar, se alegrar, chorar e agradecer a esse profissional que foi de fundamental importância para que no final das contas ele acabasse sendo convocado. E que reflexão, que pensamento quero trazer sobre isso? Que é importante que nós valorizemos as pessoas que estão ao nosso lado, que estão à nossa volta, nos processos invisíveis da vida. Em uma sociedade que idolatra resultados o tempo todo e muitas vezes esquece que o resultado é a construção de vários processos silenciosos, é importante destacar essa verdade, que nesses processos silenciosos da vida existem pessoas que estão no nosso entorno que são fundamentais. E sem elas, muitas vezes, nós não colheríamos resultado nenhum. Porque celebrar resultado, celebrar um sucesso que eu possa ter em uma determinada área da vida, isso é muito fácil. Mas como eu disse, resultados vêm de vários processos invisíveis. E eu admiro, e eu quero ver as pessoas admirarem e estarem ao lado de pessoas que não estão colhendo os frutos do resultado ainda, que não obtiveram sucesso ainda em determinada área da sua vida, mas que estão em um processo de construção, que estão em um processo de tentativa, de erros e acertos, ou seja, a pessoa ainda não é uma autoridade, não é uma unanimidade,
naquela área que ela está buscando. Ela está no processo, ela ainda não tem resultado. E enquanto essa pessoa ainda não tem resultado, existem pessoas que estão ao lado dela. Quando o Neymar era uma dúvida se ele iria para a Copa do Mundo ou não, o fisioterapeuta dele estava lá todo dia, fazendo o trabalho dele. E foi justamente pelo trabalho invisível desse profissional que no final das contas ele está apto, está apto fisicamente para ser convocado. Você consegue entender isso? Que existem pessoas que estão ao nosso lado, nos processos invisíveis, que talvez elas nunca ganhem visibilidade. Talvez elas nunca se tornem famosas, conhecidas ou respeitadas nos círculos que você vai estar. Mas elas foram fundamentais para que você chegasse até aqui. E aqui eu dou um testemunho pessoal. Para eu gravar esse vídeo aqui, minha mãe teve que vir aqui me ajudar, me auxiliar, colocar o celular aqui para mim, ajeitar o microfone para mim. Vocês não viram ela aqui no meu canal do YouTube, mas ela é uma pessoa que me ajuda nesse processo invisível para que vocês escolham um resultado, ou seja, o vídeo pronto aqui no canal. Então existem pessoas que estão conosco nos processos invisíveis da vida e que são fundamentais para que venhamos colher os frutos desse trabalho. Portanto, é necessário que nós valorizemos essas pessoas. É importante que nós reconheçamos a importância dessas pessoas. E mais do que isso, é importante que louvemos a Deus e agradeçamos a Deus pelo fato de ter nos dado essas pessoas que são rede de apoio, para que construamos aquilo que o Senhor tem para nós. É um Jonatas na vida de um Davi. É um Barnabé, é um Silas na vida de um Paulo, que é um companheiro de jornada. É um Eliezer, empregado de confiança de Abraão. São pessoas que não têm a mesma visibilidade que esses homens de Deus tiveram, mas que foram importantíssimas, que foram fundamentais na construção dessas pessoas, na jornada desses indivíduos. Portanto, em primeiro lugar, reconheça que existem pessoas que são fundamentais nesses processos invisíveis da nossa vida para que venhamos colher os frutos e os resultados do nosso trabalho. E, em segundo lugar, ao reconhecer essa verdade, precisamos valorizar essas pessoas. Precisamos louvar a Deus e agradecer a essas pessoas pelo trabalho invisível, pelo apoio incondicional. Mesmo quando a gente não está dando certo, mesmo quando a gente ainda não é uma autoridade, mesmo quando a gente ainda está no processo, não está colhendo os resultados, mas essas pessoas estão ali, nos ajudando, nos auxiliando, prestando seu serviço, nos dando apoio. Um abraço do Neymar no seu fisioterapeuta nos ensina essa verdade. E eu e você precisamos aplicar, independente de você gostar do Neymar ou não, irmão. O vídeo não é sobre futebol. Mas nós precisamos aplicar esse princípio na nossa vida. De valorizar as pessoas que Deus colocou ao nosso lado. Para nos ajudar quando ninguém está vendo. Quando ninguém está nos aplaudindo. Quando ninguém está nos contemplando. Porque é o trabalho delas, é o fato de elas serem rede de apoio que vai proporcionar que nós venhamos colher os resultados e os frutos do nosso trabalho. Eu encerro essa minha fala lembrando de algo que eu disse em uma ministração minha. Uma vez eu estava pregando em um determinado evento e eu disse que eu só estava ali ministrando diante das pessoas porque existiam várias pessoas que talvez nunca assumiriam um púlpito como aquele, que talvez nunca seriam convidadas para pregar em um grande evento, talvez nunca ocupariam as grandes plataformas do Brasil e seriam conhecidas nacionalmente. Mas essas pessoas estavam orando por mim. Essas pessoas sempre prestaram apoio para mim. É por causa dessas tantas pessoas invisíveis
que eu podia estar em público pregando o evangelho. Portanto, valorize os anônimos de Deus, que te ajudam nos seus processos invisíveis, pois são eles que te ajudarão a colher os resultados esperados e a viver o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Tá bom, queridos? Essa foi a nossa conversa de hoje. Eu espero de verdade que ela tenha te abençoado e te edificado de alguma forma. Obrigado a você que chegou até aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto sempre, pelo Rei e pelo Reino.